termo megafauna se refere a todos os animais de grandes proporções, maiores do que o ser humano, que, em geral, não são domesticados. Entretanto, quando se diz megafauna, a associação mais comum é o conjunto dos animais pré-históricos de grandes proporções que conviveram com a espécie humana e desapareceram no final da Era do Gelo. Esses animais eram geralmente maiores do que seus parentes modernos. Os representantes da megafauna foram extintos em todos os lugares do mundo, exceto no continente africano, onde ainda hoje são encontrados alguns de seus representantes, tais como o elefante africano, a girafa e o leão. A América do Sul também teve os seus gigantes, e nesse episódio vamos conhecer alguns deles que habitaram mais especificamente o território onde hoje fica o Brasil. Acima de tudo, esse animal era mais robusto do que qualquer felídeo moderno, com membros anteriores excepcionalmente desenvolvidos e com longos caninos. Sua mandíbula tinha uma abertura maior que a dos felídeos modernos, e os caninos superiores eram compridos, sendo adaptados a um ataque preciso. Tais atributos fizeram dele um caçador especializado em grandes herbívoros. O tigre que viveu no Brasil era da espécie Smilodon populator e foi o felino mais pesado que já existiu e possivelmente o maior, podendo variar de 250 até impressionantes 529 quilos. O Smilodon provavelmente viveu em florestas, o que lhe permitia formar emboscadas. Sua preferência em caçar grandes mamíferos pode ter sido a causa de sua extinção. Suas dimensões eram de até 2,5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Seu peso era de até 529 quilos. Tinha como espécie de parentesco próximo os tigres e habitava em todo o território brasileiro. Com base nos fósseis mais recentes, teria existido há cerca de 4.000 anos atrás. As preguiças gigantes, ou preguiças terrícolas, são um grupo de mamíferos pré-históricos que habitaram as Américas. As preguiças gigantes surgiram no período Oligocênico e extinguiram-se há cerca de 10.000 anos atrás. Há evidências de que uma pequena população tenha sobrevivido nas ilhas de Hispaniola e Cuba até cerca de 1.500 anos antes de Cristo. A anatomia das preguiças gigantes é conhecida com bastante detalhe, graças a centenas de exemplares bem conservados encontrados em cavernas e nos poços de betume de La Brea, na Califórnia. Alguns exemplares encontram-se tão bem preservados que incluem tecidos fossilizados ou partes da pelagem de cor avermelhada, como os encontrados no famoso sítio paleontológico conhecido como Cova do Milodonte, no Chile. Os hábitos alimentares das preguiças gigantes são igualmente bem conhecidos através do estudo dos coprólitos, que nada mais são que suas fezes fossilizadas e o seu respectivo conteúdo vegetal. Sabe-se assim que esses animais eram exclusivamente herbívoros e que preferiam folhas e ramos de árvores. Eram, no entanto, bastante flexíveis e em épocas de escassez podiam consumir plantas desérticas, incluindo cactos. A espécie que viveu no Brasil tinha cerca de 6 metros de comprimento e 4 metros de altura. Pesava até 4 toneladas e tinha parentesco próximo aos tatus, preguiças arborícolas e tamanduás. Foram encontrados fósseis em praticamente todo o território brasileiro, com maior concentração na região onde fica o estado da Bahia. Essa espécie existiu há cerca de 9,7 mil anos atrás.
Certamente esse animal é o mais estranho de nossa lista. Ele era um mamífero da ordem Litopterna, pertencente à superordem dos chamados ungulados sul-americanos. Tinha o corpo muito parecido com o de um camelo e o tronco um pouco curto. Além disso, era herbívoro e tinha um nariz bastante alongado, muito semelhante ao de uma anta. Esse membro provavelmente tinha função muito parecida com a tromba dos elefantes e mamutes, ou seja, era usado para agarrar e levar os alimentos à boca. Essa é uma espécie da megafauna que não possui parentesco próximo com nenhuma das espécies que conhecemos hoje. Elas viveram por volta de 4.000 anos atrás nas regiões onde hoje estão os estados de Minas Gerais e da Bahia. A palavra Xenorhynchotherium significa besta de nariz estranho e baienses faz referência ao estado da Bahia, onde foi encontrado. Essa espécie tinha pés com 3 dedos e outras características atípicas da maioria dos mamíferos, o que tornou difícil para os paleontólogos fazerem a reconstituição da aparência física desse animal. Suas dimensões eram de até 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Pesava até 800 quilos e existiu até mais ou menos 4.000 anos atrás. Glyptodon é um dos gêneros de mamíferos pré-históricos que habitaram o Brasil, sendo parentes distantes dos tatus. Seu nome científico significa dente esculpido, devido ao formato típico dos dentes desses animais. Ele era considerado um mamífero grande e fortemente blindado, que viveu na época do Pleistoceno. Tinha aproximadamente o mesmo tamanho e peso que um fusca, ou seja, cerca de 800 quilos. Com sua concha ossuda arredondada e membros atarracados, tinha a aparência de uma tartaruga. O Glyptodon é originário da América do Sul e seus restos mortais foram encontrados no Brasil, Uruguai e Argentina. No Brasil, sua distribuição inclui o norte, o nordeste e o sudeste. Esse animal era coberto por uma concha protetora composta por mais de 1.000 placas ósseas de 2,5 centímetros de espessura, chamadas de osteodermas ou escamas. Essa proteção lhes conferia uma forte blindagem, como nas tartarugas, mas, ao contrário delas, os gliptodontes não podiam recolher suas cabeças. Em vez disso, tinham uma capa óssea no topo do crânio. Até a cauda do Glyptodon tinha um anel de ossos para proteção e ataque. Algumas evidências sugerem que os humanos levaram os gliptodontes à extinção. Os caçadores podem ter usado as conchas de animais mortos como abrigos em climas adversos. Suas dimensões contavam com até 2,5 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Pesava cerca de 800 quilos e tinha como parentesco próximo tatus, preguiças e tamanduás. Habitava a região que compreende desde o estado do Sergipe até o sul da Argentina, na Patagônia, e existiu há cerca de 5.000 anos atrás. Essa espécie, parente do elefante moderno, tinha altura entre 3 e 4 metros, longas presas de marfim e pelos provavelmente curtos. Os extintos mastodontes brasileiros possuíam uma aparência que lembra o atual elefante africano, porém um pouco mais baixos, mais robustos e com presas maiores. Pouco se sabe sobre como era a vida e as causas do desaparecimento desses mamíferos pré-históricos que habitavam o Brasil. No entanto, um passo importante foi dado nesse caminho. Estudos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro sugerem que a morte em massa foi resultado de uma catástrofe natural, provavelmente devido a uma grande enchente. Chegou-se a essa conclusão
devido ao fato de fósseis de cerca de 80 indivíduos da espécie terem sido encontrados juntos e tendo perecido ao mesmo tempo na região onde hoje fica Araxá, em Minas Gerais. Chuvas torrenciais são comuns em ambientes secos, como era a região de Araxá na época desses gigantes. A hipótese de que a morte teria sido resultado da caça por outras espécies foi descartada, pois em uma situação normal de caça, os adultos jovens seriam as principais vítimas, o que não é o caso desse grupo em específico. As dimensões desses gigantes eram de até 5 metros de comprimento e 4 metros de altura. Seu peso era de até 5 toneladas e tinham como parentes próximos os mamutes e elefantes asiáticos. Habitava a região central do Brasil, entre os estados da Bahia e do Paraná, e existiu há cerca de 10 mil anos atrás. Peço que se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!